O tema dessa palavra, a gente poderia dizer que é o meu alimento diário, ou a minha comida diária, não sei como é que você vai chamar, mas diga comigo, meu alimento diário. Quem já ficou aqui 30 dias sem comer? Tem alguém? Não. Quem ficou 15 dias sem comer? Alguém ficou? Uma semana sem comer nada. Você já ficou? Ninguém? Eu também nunca fiquei. Você já ficou uns 6 dias sem comer nada? Também não? Uau. No final, eu vou te fazer uma pergunta baseado nessa pergunta que eu estou te fazendo. Eu vou te fazer uma segunda pergunta. Se eu esquecer, vocês dizem assim: pastor, a pergunta. Como é que você vai dizer? Ok. Qual é a pergunta que eu estou fazendo para vocês agora? Se vocês já passaram uma semana sem comer. Sim? Aí se no final, se eu me esquecer, vocês vão dizer: pastor, e a pergunta? Eu quero falar hoje sobre esse tema, meu alimento diário. O que é esse alimento diário? A gente também chama isso de devocional diária. O que é uma devocional diária, pastor? É aquele momento que todo dia, chova ou faça sol, você separa para falar com Deus. É o seu tempo com Deus. É o tempo que você senta no quarto para orar, é o tempo que você lê a Bíblia, é o tempo que você tira, não é para lavar a louça, não é para cuidar de menino, é o seu tempo de devocional. É o seu tempo com Deus. É o tempo que você separa e diz: agora eu não quero que ninguém me atrapalhe. Eu sei que você que está me ouvindo, 95% de quem está me ouvindo hoje não tem essa prática. E talvez você está dizendo: pastor, eu não tenho essa prática. Eu não tenho uma prática de separar todo dia um momento para falar com Deus, para o meu alimento diário. Eu não tenho, pastor, a prática de todo dia separar um tempo para me alimentar de Deus. Eu não tenho essa prática, pastor. Eu sou crente há muitos anos até, mas eu não tenho essa prática. Esse é o problema nas igrejas hoje. Esse é o problema de tanta gente cair nas igrejas, levantar, viver uma vida aquém do que Deus sonhava para ela. Há um grande homem chamado John Wesley. Esse homem era conhecido como a tocha viva, o fogo de Deus. Era um homem que aprendeu a separar 6 horas por dia para suas devocionais. E John Wesley dizia: nunca deixe passar um dia sem separar pelo menos 1 hora para o seu devocional com Deus. Não deixe passar um dia sem separar pelo menos 1 hora para o seu tempo com Deus. E incrível que o que faz a diferença na vida de um crente não é o tempo que ele tem numa igreja. O que faz as pessoas serem diferentes das outras não é se ela leva uma Bíblia no braço, se ela é de uma igreja ou de outra. O que faz, você conhece alguém que tem uma vida de devocionais diárias com Deus. Você detecta a pessoa que tem uma vida devocional com Deus, que todos os dias ela separa o tempo
dela com Deus. Isso é tão maravilhoso. Hoje eu compartilhava a minha devocional com a minha equipe. Eu escrevo para eles todo dia, digo alguma coisa. Hoje eu li Romanos. Olha, eu li de manhã. O alimento ainda está aqui em mim. O meu alimento está aqui. Ou seja, os nutrientes, tudo que aquele alimento de Deus, ele ainda está comigo até a noite. O que eu li foi quando Paulo fala que esse homem foi justificado em Cristo dos seus pecados. E ele, ali mesmo como um homem culto, formado em 3 culturas, quando ele vai escrever a sua primeira epístola, ao invés de ele dizer, eu sou pós-graduado, eu sou isso, eu estudei aqui na Pérsia, eu estudei nas melhores faculdades da Cilícia, ele escreve dizendo assim, o servo de Jesus Cristo. Olha, o alimento está aqui. O que eu aprendi hoje? Ser servo. Ser mais servo do que ontem. Sabe qual é o problema? É que muitos crentes vêm à igreja no domingo, esperam o outro domingo para vir. Você fica uma semana sem se alimentar? Por que você só se alimenta uma vez por semana do teu espírito? E aí você vem um culto e espera o outro culto acontecer. Você vem para o culto no domingo e você então espera chegar o outro domingo para ir para o culto de novo. Só que uma semana inteira o teu espírito ficou sem alimento. E aí eu vou te explicar o que é que acontece com isso. O que é que acontece com a maioria dos crentes. Sabe, queridos, nós precisamos aprender uma coisa. Paulo diz uma coisa muito interessante. Ele diz, ainda que o homem exterior se corrompa, contudo, o homem interior se renova dia a dia. Esse texto diz, por isso não desfalecemos. Ele está dizendo, você sabe por que eu não desfaleço? Porque nós temos 2 homens em nós, o homem exterior e o homem interior. Ele está dizendo, ainda que o nosso homem exterior ele esteja sendo consumido, porque o homem exterior, que sou eu, isso aqui, o homem envelhece, o homem adoece, o homem fica fraco, velho. Ele está dizendo, Paulo está dizendo ainda, Josenildo, que esse corpo, esse homem exterior, ele se deteriore, ele se envelheça, ele se enfraqueça, ele adoeça, mas, contudo, o homem interior, ele pode se renovar dia após dia. Ou seja, o que Paulo está dizendo é, você pode ficar velho no homem exterior, mas você pode se renovar no espírito todos os dias. E como é que eu me renovo todos os dias? Quando todo dia eu vou à presença de Deus, quando todo dia eu vou à presença de Deus, quando todo dia, e o meu espírito nunca vai ficar velho. Por isso você vê pessoas com 80 anos, com 90 anos, mas com espírito de 15 anos, porque o seu espírito se renovou em Cristo, o seu espírito se renovou nas suas devocionais. Todo dia ele vai e se alimenta com Deus, todo dia ele vai à presença de Deus, todo dia ele vai até Deus. Ainda que o homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova dia a dia. E incrível que há uma diferença entre a realidade exterior e a realidade interior. Da mesma forma que o homem se corrompe, envelhece, adoece, mas o interior lhe fala da possibilidade de vivermos uma renovação todo dia. Diga comigo, uma renovação diária. Olha aqui para mim. Desde o início da humanidade, Deus, quando criou você, Ele tinha um sonho e um desejo. Quando Deus criou a humanidade, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem e Deus tinha uma expectativa. Qual era a expectativa de Deus quando Ele criou o homem?
Deus, quando criou o homem, tinha uma expectativa de que todo dia ele tivesse um relacionamento com essa criatura que ele fez. Quando Deus criou você, Ele imaginou que todos os dias Ele te encontraria. Quando Deus criou você, Ele pensou e Ele tinha uma expectativa de que todo dia mantesse um relacionamento com você. Por isso você olha para Gênesis, capítulo 3, verso 8. A Bíblia diz: o Senhor visitava Adão e Eva quando? Uma vez por semana? 3 vezes por semana? Quando Deus visitava o casal? Quando Deus vinha para visitar o casal no Éden? Desde o início Deus estava dizendo: é isso que eu quero. O que eu queria era todo dia eu vir aqui e manter um relacionamento com você. E ele diz: e ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, o quê? À tardinha, escondendo-se, pois eu sou mulher, da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Deus, em Gênesis, a Bíblia diz que Deus vinha toda a viração do dia, ou seja, à tardinha, Deus vinha e ia ter comunhão com o homem. Desde o início Deus está dizendo: eu gostaria, como seu Criador, que você viesse a mim todo dia, que todo dia você separasse um tempo para falar comigo, que todo dia você separasse um tempo para estar comigo. Essa era a expectativa de Deus desde o início. Essa era a expectativa de Deus. Quando Jesus vai nos ensinar sobre a oração que nós hoje chamamos de oração do Pai Nosso, Ele diz o quê? Venha o quê? Diz: o pão nosso, de quê? De cada dia. Pão, alimento. Ele está dizendo: eu gostaria de trazer o pão todo dia para você, o pão fresquinho todo dia. Queridos, escute. Quem gosta de pão aqui? Você gosta de pão? Ok. Você gosta de um pão de uma semana guardado na sua casa? É gostoso? Agora um pãozinho quentinho, às 5 da tarde, vai na panificadora, aquele saco de papel, que o pão vem com manteiga. É gostoso, não é? Por que você vem comer só toda vez o pão da semana seguinte? Por que você vem uma vez só? O que Deus estava dizendo é: o pão nosso de cada dia. Ele está dizendo: eu gostaria de alimentar você todo dia. Todo dia, quando você viesse, um alimento novo, algo novo, uma palavra nova, uma esperança nova, uma fé nova. Todo dia que você vier, eu tenho algo novo para você. Toda vez que você vier para conversar comigo, eu tenho uma revelação nova. Quando você começar a partir de hoje fazer isso, todo dia você tem um tempo com Deus. Todo dia você separa um tempinho para Deus. Todo dia você vai a Deus. Nunca mais vai faltar a palavra de Deus no seu coração. Nunca mais o diabo vai te enganar, nunca mais você vai ficar fragilizado, porque você vai estar alimentado por Ele todo dia com uma palavra nova. O que Deus estava dizendo é: o pão nosso de cada dia. Mas sabe o que a gente faz? A gente passa a semana sem ir na panificadora. A gente fica em casa com os pão bolorento. O pão que a gente comprou semana passada. Você sabe por que Deus não te dá tudo? Escute, Deus está falando com você. Você sabe por que Deus não dá tudo que você pede? Por que Deus não resolve todos os problemas seus de uma vez? Não é porque Deus é mau. Não é porque Deus não queira resolver. Não é porque Deus não pode resolver. É unicamente na expectativa que Ele tem de como Ele não te deu tudo. Você vem a Ele todo dia e possa Ele se relacionar com você todo dia. É como um pai que diz assim: filho, quando você precisa, pai, eu preciso de R$100 para a semana.
Então faz o seguinte, filho. E aí você deu uns 100 reais para ele, ele sumiu. Só veio na semana seguinte. Pai, agora é mais 100 para essa semana. Aí sabe o que o pai faz? Toma 10. Aí você diz, pai, mas amanhã eu vou ter que voltar. É exatamente isso. Porque eu sou teu pai, eu te amo e eu quero te ver. E quando eu te dou tudo, você volta, você não volta. Você passa uma semana sem entrar aqui. Você passa uma semana sem me ver. Você passa uma semana sem mim. E como eu amo você, eu te criei para manter relacionamento. Você é um filho muito amado. Eu vou te dando de 10 em 10. Qual é o segredo? O segredo é que quando você aprender a ir até o Pai todo dia, Ele já vai saber. Independente de eu der ou não tudo, Ele vai vir. Então Deus vai chegar uma hora que de tanto você ter a tua devocional, Deus sabe, Ele não me abandonará se eu entregar tudo o que Ele precisa agora. Incrível que em Êxodo capítulo 16, verso 19 ao 21, mesmo o povo sendo advertido que não deveria pegar o maná para o dia seguinte, olha o que Deus está dizendo aqui. Também disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Ou seja, o que ele está falando aqui, gente? Era o maná que Deus mandava todo dia para o povo comer. Vinha do céu, a comida. Sabe o que o povo começou a fazer? Sabe o que Deus disse? Deus sabia que o povo gosta de armazenar. Aí Deus falou assim, ninguém guarde para o dia seguinte. Todo dia vocês vêm aqui comer, que eu vou dar. Aí ele diz, também disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para amanhã. Eles porém não deram ouvidos a Moisés. Antes alguns deles deixavam dele para o dia seguinte. E criou bichos. E cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Escolhiam-nos, pois, pela manhã, cada um conforme o que podia comer. Porque vindo o calor do sol se derretia. O que Deus estava querendo dizer com isso? Por que Deus não dizia, eu vou descer aqui maná por uma semana? Deus disse, eu vou descer o maná e vocês peguem o que vocês podem comer, mas não guarde para amanhã. Sabe por quê? Deus estava dizendo, eu quero que vocês venham todo dia à minha presença. Eu quero manter relacionamento com vocês. Eu quero estar perto de vocês. E ele sabia que se ele mandasse todo o maná naquela hora, eles não voltariam para buscar no dia seguinte, porque tinha estocado, porque tinha guardado. O desejo de Deus sempre foi que você viesse à presença dele todo dia. Aí sabe o que muitos crentes fazem? Pegam o culto do domingo, a pregação do domingo, levam para casa e armazenam para a semana inteira. Aí Deus falou assim, não é isso que eu queria, filho. Tudo bem que você não possa vir na igreja durante todos os cultos da semana. Uau, tudo bem. Enfim, você trabalha, tem umas coisas, tudo bem. Mas a presença de Deus, mas o seu devocional, o seu tempo com Ele, lá no seu quarto, na sua casa, todo dia você precisa ter o teu devocional. Todo dia você precisa ter o teu tempo. Todo dia, mas é o teu filho, menino. Eu já vou te explicar sobre isso. O que Deus está dizendo desde o início, desde o Éden, é dizendo, eu gostaria de ter um relacionamento com vocês diário. Eu gostaria de trazer a comida para vocês diariamente. Eu gostaria que vocês comessem comida nova. Eu gostaria que vocês tivessem de mim o alimento todo dia. Que todo dia vocês nunca mais andariam fracos. Vocês nunca mais andariam doentes. Porque todo dia vocês comeriam uma comida saudável, uma comida nova. E aquele povo começou a armazenar o maná, simplesmente porque não queria levantar no dia seguinte, recolher de novo. E Deus falou, não é isso que eu quero. Não deixe ninguém pegar para o dia seguinte. Todo dia. Fala comigo, todo dia. Diga assim, todo dia. Tinha que buscar o alimento.
Eu sei que eu estava dizendo para o pessoal da minha equipe que a tecnologia é bênção, é bom, é maravilhoso, mas a tecnologia trouxe algumas mazelas junto com ela. Claro que a tecnologia, esse microfone que eu estou falando, data show, equipamentos, isso é maravilhoso, o celular, mas junto com a tecnologia vieram algumas mazelas. Eu me lembro de um tempo que, vocês lembram do tempo que toda criança, as fraldas, tinha que lavar, era pano, que a gente comprava, mandava fazer a bainha que chama o nome? A bordazinha lá, né? Você lembra da fralda? Eu gomei muita fralda dos meus sobrinhos, gomava, comprava aquelas fraldas, aqueles panos, cortavam e fazíamos aquelas fraldas, e das fraldas tinha que lavar, o menino fazia cocô, tinha que lavar, botar para enxugar, gomar. Quem viveu isso ainda? Você viveu? Hoje o que é? Fralda descartável, né? É maravilhoso, é bom, é maravilhoso, é prático. Hoje nós temos o freezer, né? Uau, o freezer. Hoje nós temos o micro-ondas. Pronto, está tudo bem, está tudo certo. Isso é maravilhoso. Hoje nós temos as embalagens longa-vida. O leite fica agora 5 meses numa caixinha. Isso é maravilhoso. Porém, essa coisa que a gente chama de infinitas coisas que a tecnologia apresenta e que a gente chama de praticidade, isso é bom, isso é maravilhoso. Sabe qual é o problema? É que a gente fez a mesma coisa com a vida devocional. Hoje nós temos orações micro-ondas. Senhor, obrigado pelo almoço, amém. Hoje nós temos fé freezer. Guarda aí para 15 dias. Nós pegamos a praticidade das coisas e jogamos para a vida com Deus. Então é importante que eu vá à igreja no domingo, e acabou, já está tudo bem. Eu vou para a igreja no domingo, pastor. Só pensa que eu não vou? Todo domingo eu estou na igreja. E a semana? E o seu alimento na semana? E o teu espírito se alimenta de quê? O teu homem interior se alimenta de quê? Porque a comida estraga. A comida estraga. E incrível que no relacionamento com Deus nós temos hoje crentes micro-ondas, orações micro-ondas, leitura da palavra micro-ondas. Hoje já não queremos mais abrir a Bíblia, nós já temos um celular e é muito prático. Mas antes a gente abria a Bíblia e anotava do lado o que Deus ia falando, a gente marcava. Mas hoje, não, eu ouço uma mensagem na televisão, está muito bem, obrigado, no YouTube, e eu já estou... Isso é oração micro-ondas, leitura da Bíblia micro-ondas. Eu estou falando de ter o teu tempo, só você e quem te criou, só você e Deus, para conversar com Ele, para ler a sua palavra, para adorar, para orar. E quando eu olho isso, eu me lembro de Jeremias. Deus fala que o povo, ao invés de buscar aquela água da fonte, decidiram fazer cisternas. O texto diz: porque o meu povo fez 2 maldades, a mim me deixaram. E ele diz: olha gente, presta atenção nisso, irmãos, grava esse texto, risca na tua Bíblia, vai lá, não sei o que você vai fazer, mas não esquece nunca mais na vida. Deus está dizendo: o meu povo fez 2 maldades. A primeira delas, ele diz que ele é o quê? Ele diz assim: porque o meu povo fez 2 maldades a mim,
me deixaram, eu sou manancial de águas vivas. Irmão, você sabe o que é um manancial? Manancial é aquele lugar, aquela nascente, onde tem água limpa jorrando todo o tempo, que você pode beber com a mão, sem medo, que é uma água límpida, pura, que é uma água que não passou por lugar nenhum. Ele é um manancial, é uma água pura, está saindo ali, ela é gostosa, ela tem tudo o que você precisa. Ele está dizendo, eu sou o manancial, eu sou aquele que tem água pura todo o tempo, todo dia, 24 horas por dia, eu sou o manancial. Mas o meu povo não quis beber do manancial. O meu povo não vem porque tem que vir todo dia no manancial. O meu povo não quer pegar e vir até mim para beber desse manancial. Sabe o que o meu povo fez? O meu povo fez cisternas. Alguém sabe o que é uma cisterna? Para guardar água. O meu povo disse, não, eu não vou lá na fonte todo dia não. Todo dia tem que ir lá na fonte para pegar essa água. Olha Deus falando. Tem os crentes cisternas. Eu já falar que crente é esse. Ele disse, porque o meu povo fez maldades, a mim me deixaram um manancial de águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, que não retêm água. Ele chama essas cisternas de rotas. Sabe o que é cisterna rota? Que não segura água. Ele está dizendo, o meu povo deixou de vir todo dia beber do manancial, que sou eu, para guardar numa cisterna. É o que os crentes domingueiros fazem. Ou eu vim aqui na igreja domingo, vou guardar a semana toda a palavra, só que a palavra vai se perdendo. Sabe o que Deus está dizendo? Deus fala, o povo ao invés de buscar água da fonte, decidiram ter cisterna. Ele chama de cisterna rota, que não retém água. Ou seja, quem bebe água da fonte, sempre tem água. Mas quem tem cisterna, pode ficar sem água. Crente que vem na igreja do domingo e só mais nada. É o crente cisterna. Quando na casa dele tem uma fonte no quarto dele, jorrando água cristalina. E ele fazendo uma cisterna lá fora para guardar água com barata, para guardar água com labigó, guardar água com barata, com tanta coisa. E a água jorrando dentro do quarto dele. Deus dentro do quarto, na sala, no quintal, debaixo de um pé de manga, dizendo, tenho água cristalina para você. Eu sou manancial de águas vivas. Eu queria só uma coisa, eu não gerei você para você guardar água em cisterna. Eu não gerei você para você ficar vindo na igreja um domingo e guardando aquilo numa cisterna, porque essa cisterna pode ser rota, ela pode não segurar água. Mas eu queria que você viesse beber todo dia dessa fonte. Deus está dizendo, eu gostaria que você viesse todo dia beber de mim. Eu queria que você viesse todo dia beber dessa fonte que sou eu. Eu gostaria que todo dia você separasse um tempo para buscar essa água. Eu gostaria que todo dia você viesse e pegasse dessa água cristalina que eu tenho reservado para você. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está se arrependendo porque eu chorei arrependido dentro da minha casa? Eu não sei você, mas eu estava em pecado com Deus. Se essa palavra não gera arrependimento em você, valeu nada, você está aqui. O meu desejo é que no final dessa mensagem, você caia de joelho e diga, Senhor, que vergonha, que vergonha. Que vergonha, eu passo uma semana sem te procurar. Eu sou um crente domingueiro. Eu sou um crente, meu Deus, de cisterna. Eu sou um crente que passa a semana guardando para esperar o outro domingo para eu vir para a igreja. Mas na minha casa, eu não tenho devocionais. Eu não tenho tempo contigo nenhum. Há pessoas que durante toda a semana não oram, não leem a Bíblia, não adoram, e acha que um culto de domingo é suficiente para mantê-los abastecidos. Não é. Diga comigo, um culto de domingo e um culto de quarta
não são suficientes para me manter firmes. Você sabe por que tem tanta gente que se desvia, que vai para o mundo? Porque ele é um crente de igreja. Ele tem um culto do domingo, da quarta, mas ele não tem vida devocional. E essa palavra de quarta e de domingo, ela se esvai durante a semana. É a cisterna que Deus não queria que você guardasse. E aí nós temos uma gama de crentes que não leem a Bíblia. Eu posso estar enganado, mas se eu perguntasse a você hoje, você tem uma vida devocional todos os dias? Não me responda. Você todo dia pega a Bíblia para ler. Todo dia você tem um momento, meia hora. Todo dia você separa um tempo para Deus? Não, pastor. Por isso você está tão fraco. Por isso você não tem experiência nenhuma com Deus. Por isso você é um crente meia boca. É alguém que qualquer coisa te escandaliza, te leva para baixo, faz com que você queira desistir. Por isso que você não tem nenhuma revelação de Deus. Por quê? Porque você tem que esperar o outro domingo. O outro domingo para receber uma outra palavra. Eu sempre digo que você não é crente camelo. Eu não sei se você sabe, mas um camelo, ele toma água e resiste 40 dias sem beber. 40 dias um camelo fica sem beber com a água que ele bebeu. Você não é crente camelo. Tem crente que vem na igreja de 15 em 15 dias, é crente camelo. Crente camelo fica 40 dias sem beber. Olha o que diz o texto de Lucas, capítulo 10, verso 38 a 42. Esse é um texto muito conhecido de todos nós. Fala de Marta e de Maria. Pergunta quem está do seu lado, você é Marta ou Maria? Pergunta. Independente, você que é homem, pergunta, não tem problema não, isso não é viadagem não. Pergunta, você é Marta ou Maria nesse contexto bíblico? Quem é Marta aqui? Quem é Maria? Quem é Maria? Não, ou você que é homem, você vai entender o contexto, não estou falando de gênero. Quem é aqui a Maria? Quem é Marta? E você que não levantou, você não é coisa nenhuma? Quem é Marta aqui? Levanta a mão, quem é Marta? Uau, quem é Maria? Uau. Termina, deixa eu terminar o texto para você continuar, Maria. Escuta aqui. Presta atenção, como está pequeno o texto. Você que está lá atrás não está conseguindo ver, porque eu vou ler para você. Ora, quando iam do caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha uma irmã chamada Maria, o qual, sentado aos pés do Senhor, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço, e aproximando-se disse: Senhor, não te dá que minha irmã tenha deixado a servir sozinha? Disse-lhe, pois, que me ajude. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas, entretanto poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Maria, parabéns para você. Vocês já ficaram preocupados quando eu disse, né? Meu Deus, falei errado. Maria escolheu a boa parte. Olha aqui para mim. Jesus entra na casa de Marta e de Maria. Quando Jesus entra na casa dela, Maria disse: a melhor parte não é cuidar de nada agora da casa, é estar aos pés dele, aprendendo dele. E Maria ficou perto de Jesus, ouvindo a palavra, sendo discipulada, ouvindo Jesus, estando perto dele.
Enquanto isso, Maria estava cuidando. Jesus chegou: eu vou cuidar da mesa, eu vou limpar a casa, eu vou lavar a louça, eu vou varrer. E ela está atarefada, e atarefada com uma coisa, atarefada com outra. E Jesus lá com Maria, Maria só recebendo a bênção. E Marta correu e tudo. Quando ela viu que Maria estava lá, ela disse: Jesus, fala com a Maria aí. Maria não está fazendo nada, eu só estou fazendo as coisas aqui sozinho. Jesus disse: Marta, 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 você está ansiosa demais, pouca coisa te basta, e uma só te basta. E Maria escolheu a melhor parte, um devocional comigo. Talvez você diga: pastor, eu não tenho tempo, eu tenho filho, faculdade. Você é Marta. Ah, pastor, mas se o senhor souber as minhas tarefas diárias, se o senhor souber como eu corro, que hora eu chego de noite. Parabéns, Marta. Você está tão ansiosa pela vida, tão preocupada. Mas quando você tira um tempo com Deus devocional, aquilo que você não conquistaria na semana, metade dela você conquista por causa da presença de Deus, da orientação que Deus vai te dar, da bênção de Deus, do cuidado de Deus, da direção que Deus vai te dar, por causa de um tempo. Um tempo com Deus. Eu estava dizendo para a minha equipe ontem uma coisa interessante. A visão celular, eu amo a visão celular, ela é maravilhosa, ela é linda, mas ela não funciona sozinha. O mais importante é a presença de Deus. Porque não adianta você gastar tempo. Eu tenho 2 células, 3 células, 4 células, e eu tenho discipular, a minha reunião de 12. Ei. Se você tiver tudo isso, você vai correr igual um louco. Mas se você separasse um tempo todo dia, toda a direção que você precisa para as células, tudo que você precisa para a tua empresa, tudo que você precisa para a tua família, receberia toda a direção no devocional com Ele. Então, se você acha que é perca de tempo, não, eu não tenho tempo. Jesus disse: Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte. E qual é a melhor parte? É lavar as panelas. A melhor parte é ganhar dinheiro. A melhor parte é com Deus. Sabe o que nós fizemos? Nós deixamos o urgente tomar o lugar do importante. Uau! Nós deixamos o urgente tomar lugar do importante. Ah, mas é porque é urgente, pastor. Eu tive que sair, não deu tempo. Eu tenho uma escola do menino, eu tenho não sei o quê. Isso é urgente. Mas o tempo com Deus é importante. Quem está me entendendo, igreja? Deus disse para Marta: Marta, Marta. O que ela estava? Estava o quê? Você está muito ansiosa. Você está muito preocupada. Eu amo o jeito do Josenildo, estou me espelhando nele. Calma. Eu sou sanguíneo, mas olha, você não sabe como eu estou morrendo para mim mesmo. Senhor, me ajuda. Eu sou sanguíneo, elétrico, explosivo. Meu Deus, eu já errei demais. Jesus, me ajuda. Eu tenho que ir para o devocional. Ah, meu Deus. Quando você vai para o devocional, você se torna um crente melhor, mais humilde, mais sereno, mais calmo, mais compreensivo, melhor marido, melhor esposa, melhor filho, melhor tudo. Você sabe o que diz Eclesiastes capítulo 10, verso 10?
se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Se estiver embotado o ferro e não afiar o corte, então se deve pôr mais força. Olha aqui para mim, irmão, sabe o que Deus está dizendo aí? Ele está dizendo, afiar o machado é estar na minha presença. Toda vez que você vem na minha presença, eu afio o machado. Quando você sair da minha presença, vai ter gente lá com o machado velho cego, que está preocupado com a vida, preocupado com o carro, preocupado com o dinheiro, preocupado com não sei o quê, e o machado não foi afiado. Aí ele vai bater. E se cansa. Por isso que você vê gente cansado, gente aí, isso ok. Eu já fiquei assim, por isso que eu estou falando, porque o papai do céu falou comigo. E o machado velho, todo cego, porque não foi na presença de Deus. Aí você vai lá e gasta o tempo com Deus, meia hora, uma hora, sai com o machado afiado, e aquela pessoa está o dia todo tentando, e você chega e faz. Como foi? Eu estou aqui a semana inteira tentando fazer isso, e você chega e num dia faz. Pois é, eu amolo o meu machado todo dia com a presença de Deus. Enquanto os outros estão correndo feito doido, eu estou afiando o machado. Gasto menos tempo, menos força. Por isso eu disse ontem para a equipe, tem gente que fica correndo atrás das células de discípulo, de discipulado, e esquece o tempo com Deus. Separa o teu tempo com Deus, que tu vai ver a tua célula prosperar o que você nunca tinha visto, por causa do teu tempo com Deus. Eu disse ontem, a visão, meus irmãos, é uma tremenda ferramenta, mas ela sozinha nos levará a cansar, a ficar estressado. Mas uma vida devocional é afiar o machado para cortar mais rápido e com menos esforços. O maná caía dia após dia, manhã após manhã, e eles precisavam se levantar e colher o maná. É como se Deus dissesse, eu quero que vocês venham todo dia. Sabe o que Deus estava dizendo? Eu quero dar o alimento de vocês a conta gota. Só a cota de hoje. Só a cota de hoje, para vocês virem amanhã novamente. Sabe o que Deus estava ensinando aquele povo? Ensinando o povo a vir até a presença dEle. Deus estava dizendo, eu dou a vocês o alimento como um conta-gota, para que vocês aprendam a vir diariamente, todos os dias, à minha presença. Jeremias, no livro de Lamentações, ele diz, as misericórdias do Senhor se renovam quando? As misericórdias do Senhor se renovam quando? A cada manhã. A misericórdia de Deus que você precisou ontem, você precisa dela hoje, então você tem que ir buscar. É forte, irmãos. O que eu estou falando aqui parece simples, mas é uma das coisas mais importantes da igreja. O que eu estou falando aqui parece tolinho, parece mensagem de escola dominical daí das igrejas que ainda tem. Mas é uma das mensagens mais fortes que um crente precisa ouvir. Porque no dia em que se você sair por aquela porta hoje, e a partir de amanhã, você passar a ter o teu devocional, o diabo já perdeu praticamente tudo na sua vida. Há muitas pessoas que na igreja demonstram dificuldades em desenvolver a sua vida espiritual. Você vê crentes que passam 2, 3, 4, 5, 1 ano na igreja, e é o mesmo bebê na fé. Por quê? Porque não tem vida devocional.
é um crente raquítico, não tem constância espiritual. Você vê crente que não tem constância espiritual? Você conhece alguns? Que tem um tempo que na igreja o cara está nas asas dos anjos. É célula, discípulo, não sei o que, rapaz, o cara trabalha, minha geração, minha descendência. Aí você procura o cara 3 meses depois, cadê ele? Eu não quero mais nada, não quero mais célula, não quero mais coisa, não é nada não. Aí quando você pensa que não, passa mais uns 4 meses, aí ele parece que recebe aquela bomba, né? Eita, voltei! Glória! Aleluia! Sei o quê? Aí mais 3 meses. Crente que tem vida devocional, ele é constante. Você veio na Filadélfia 3, 4 anos atrás, ele estava, e como ele estava, ele continua firme, desde o dia em que você o encontrou. Por quê? Por causa da sua vida devocional. Um dos principais pontos que tem nos roubado é não entendermos a nossa relação diária com Deus. Isso tem roubado de você muita coisa de Deus. Quando você não entender a sua relação com Deus diária, quando você não entender que Deus espera te encontrar todo dia. Irmãos, quem já namorou aqui? Não, mesmo você casado, que já foi. Um dia você namorou. Quem um dia já namorou? Não importa se você casou, mas um dia você namorou. Namorou com alguém? Namorou? Ok. Não, quem um dia aqui já marcou um encontro, seja de negócio, seja de amor, e, né? Quem já marcou algum encontro? Pode ser de trabalho, de escola, quem já marcou encontro? Irmãos, a pior coisa é você marcar um encontro com a pessoa, e quando você chegar, ó, se olhar e dizer, poxa, aquela pessoa não veio. Sabe o que Deus está fazendo? Olhe para mim. Deus marcou encontro todo dia contigo, e Deus vem para o encontro. E na hora que Deus chega, você não está, você está cuidando do carro, tu está cuidando do menino, tu está cuidando das panelas, tu está cuidando disso, tu está cuidando do dinheiro, tu tem que ganhar. Aí Deus olha e diz, eu esperava que ele viesse, eu esperava que ele tivesse esse encontro comigo hoje. Quantos anos você tem? 30? 38 vezes 365 dias ele foi ao teu encontro, e quase 99% você o deixou só. Porque ele vem para o encontro, mas você não. E o mais lindo em Deus é que Deus não só vem para o encontro, mas todo encontro Ele te traz algo. Todo encontro Ele tem um presente para você. Todo encontro Ele tem algo novo para você. A coisa mais frustrante é você ir no encontro com a namorada e chegar lá ela não está. É ou não é? O que aconteceu? Ah, eu tive um negócio lá, estava ocupada. Mas amanhã você vem? Vou. Aí no outro dia você chega, cadê você? Ah, outra coisa que surgiu. E você fala, que amor é esse que você tem por mim? Aí nós estamos dizendo isso para Deus, te amamos, Senhor. Aí você olha para Deus e fala, eu te amo, Jesus. Você canta, eu te amo, Jesus. E Jesus olha e fala assim, por que você não vem se encontrar comigo todo dia? Por que você me deixa só no encontro? Porque você está cuidando dos teus negócios? Da tua casa? Marta também estava. E eu disse para ela que aquela não era a melhor parte. A melhor parte era de Maria estar comigo. Ou seja, um culto ou 2 cultos na semana
não são suficientes para que você possa ter uma vida completa com Deus. 1 ou 2 cultos na semana não são suficientes para te alimentar uma semana inteira. 1 ou 2 cultos na semana, e olhe só, aquele que ainda vem os 2 cultos na semana, aquele que só vem só domingo, um culto só não é suficiente para te dar uma vida com Deus. Não é, não se engane. Lembra que eu fiz uma pergunta a você? Qual foi? Qual foi? Se você fica uma semana sem comer, e o que você me falou? Não, e porque você fica uma semana sem alimento espiritual e quer que o teu espírito esteja forte. Paulo disse, se o homem exterior se corrompe, o homem interior se renova. Como é que você não passa uma semana sem comer e você quer passar uma semana sem alimentar o teu espírito com Deus? E você quer estar firme, e você quer estar forte, como? Por isso tantos crentes fracos, tantos crentes balançando na fé, porque não tem um alimento diário no espírito. Temos que separar tempo para estar com Deus todos os dias. O Salmo 25:14, a Bíblia diz que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, os quais os dará a conhecer em sua aliança. Sabe para quem é a intimidade de Deus? Para quem vai todo dia para a devocional com Ele. O que ele diz? Aquele que teme, aquele que vai buscar, aquele que busca o Senhor, o conselho dele vai ser para quem? Para aqueles que temem, para aqueles que buscam. Muitas vezes você está na correria, acordou de manhã, escuta isso, igreja, escuta isso. Muitas vezes você está de manhã, meu Deus, como é que eu vou resolver aquilo? Como é que eu vou fazer? Mas se você separasse o teu devocional e fosse para os pés do Senhor, a palavra, orar, ler a palavra um tempo, meia hora, 40 minutos. Lá naquele momento Deus diria, filha, você acordou preocupada com aquela tarefa, com aquele dinheiro, com aquilo, como você veio para minha devocional contigo? Então aqui está o meu conselho, faz isso, 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 isso. Aí quando você sai da devocional, alguém olha para você e diz, como é que vai ser? Já sei, o Espírito Santo me direcionou o que fazer. Deus sabe que você precisa de renovação. Deus sabe que você precisa um tempo com a palavra. Deus sabe que você precisa um tempo de oração. Pastor, mas eu não sei orar, e nem sei ler a Bíblia. Faz assim mesmo, que o Senhor vai te ajudar. Senhor, estou aqui, pastor Marco falou que todo dia eu tinha que vir falar contigo. Eu não sei muito ainda falar com o senhor não, mas eu sei que o senhor está aqui. Eu estou com um pepino aqui, um negócio, eu estou aperreado. Senhor, hoje de manhã acordei, Jesus, não sei como é, a Sé pisa, vai cortar minha água, não sei o que fazer, minha luz, a Jess pisa minha água, Senhor, o menino está dando trabalho. Fala do teu jeito, que o teu pai que está no teu quarto te ouvirá e te entenderá. Jesus disse, nem só de pão, mas de todo o quê? Toda a palavra que sai da boca de Deus. O que Deus está dizendo aí, igreja? Ele está dizendo, vocês não vivem só do pão físico. O pão físico é para alimentar o homem exterior, mas a minha palavra alimenta o homem interior. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Tem gente que diz, pastor, eu não preciso mais estar lendo a Bíblia não, porque eu já li a Bíblia toda, já conheço os versículos, assim eu conheço a Bíblia toda, eu já li, eu não preciso estar lendo a Bíblia não, porque eu já li a Bíblia. Engraçado, eu tenho 43 anos de idade,
Se eu comesse, vamos dizer que eu coma 1 quilo de alimento por dia, entre café, lanche, almoço. 43 anos eu teria já comido em torno de 17 toneladas de alimento. É muito, não é? 17 toneladas. Mas se há 3 anos eu tivesse dito, sabe uma coisa, já comi muito, umas 14 mil toneladas eu já comi, então eu vou ficar sem comer, não preciso mais comer não. Já comi umas 14 toneladas. Sabe onde é que eu estava? 7 palmos debaixo do chão. Assim como você vai todo dia para a mesa e se alimenta e come e vai, e aquela comida te fortalece para você ficar em pé. A mamãe sempre diz, saco vazio não fica em pé. Então todo dia você vai para a comida, todo dia você vai para a mesa, todo dia você vai, e não é só uma vez, você vai 3 vezes por dia, 4 vezes por dia. Da mesma forma você deveria fazer com Deus, e todo dia se alimentar com Ele. Se alguns meninos daqui se alimentassem com Deus como se alimenta com comida. Aqui em São Paulo, fiquei com vergonha. Eu cheguei no café da manhã, eu olhei para alguns pratos, eu falei assim, gente, vocês estavam amarrados? Gente, pelo amor de Deus, calma. Não, eu vou falar sério, tinha gente que, eu cheguei no restaurante, tipo 7h30, fiquei ali, tomei café, fiquei papeando, subi para escovar os dentes no apartamento, para subir, escovei os dentes, peguei, voltei 1h30 depois e o cara estava lá. Aí eu disse, gente, se essa pessoa tivesse essa mesma fome, pela presença, pela palavra, você tem que ler a Bíblia, não é para adquirir conhecimento, não é para obter informações. Você precisa ler a Bíblia, porque ela é o teu sustento, teu alimento diário. É uma questão de sobrevivência. Ou você come a palavra, ou teu espírito morre. Ou então você não vai ter vida com Deus. Ou então você vai viver um religioso, viver uma vida religiosa sem experiências com Deus. Deuteronômio 17, 18 e 19. A Bíblia diz, não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele. Quando é? Uma vez por semana? 3 em 3 dias. É assim que está escrito? Não. Como é que está escrito? Não cesse de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer tudo o que está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e vai ser bem sucedido. Deus está dizendo, você quer o segredo de ser bem sucedido? Vem a mim todo dia se alimenta, todo dia recebe uma palavra, e prosperará o teu caminho, e serás bem sucedido. Sabe o que a Bíblia diz? Toda vez que um rei assumia o trono de Israel, sabe o que ele tinha que fazer? Ter uma cópia da lei e ler todo dia. Um rei, assim que se assentava, deveria ler todo dia a palavra de Deus. 1 Pedro 2:1. Paulo diz, precisamos desejar o puro leite espiritual, a fim de crescermos para a salvação. Irmão, você nasceu desse tamanho? Quem nasceu desse tamanho aí? Ninguém, né? Você cresceu? Uns mais, outros menos, mas todo mundo cresceu. Todo mundo tem mais de 1 metro aqui já, não é? O que Paulo está dizendo é, do mesmo jeito, o seu homem interior deveria ter crescido.
Tem gente que tem 1,80 m, 1,90 m de altura, e o homem interior é nanico, raquítico. Tem gente que tem 1,90 m de altura, forte, e você vai conversar com ele, ele não tem nada de Deus. Ele não tem um versículo na Bíblia, ele não tem a palavra de Deus no coração, ele não tem experiências com Deus, ele não tem nada. É um homem que cresceu, o homem exterior cresceu, mas o homem interior ficou raquítico. Por quê, pastor? Porque não recebeu alimento. O corpo físico cresceu porque recebeu alimento, mas o homem interior ficou raquítico porque não foi alimentado. Eu conheço gente na igreja, 1,90 m, forte, parece um armário, 1,90 m, cara assim, você vai conversar com ele, não sai nada de Deus, porque não tem vida devocional nenhuma. Só ouve a Bíblia quando vem no domingo na igreja. Lê a Bíblia só quando o pastor prega na igreja. Há um lugar que eu quero te ensinar, que você pode receber tudo que Deus tem para você, é na presença de Deus. Assim como o homem exterior vive crescendo, o homem interior deve crescer também. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala: oremos sem cessar. Pastor, eu estou encerrando já. Pastor, qual é o melhor horário para me fazer a minha devocional? Claro que você pode fazer de manhã, meio-dia, à tarde, noite. Mas se você está me perguntando, eu vou te dizer o conceito bíblico de devocional. Quando, pastor, deve ser a minha devocional? Nas primeiras horas do dia. Escute, porque quando você acorda, há pessoas que quando acordam, a primeira coisa que joga é na televisão, só desgraça, crime, ladrão, não sei o que, é ler o jornal, ler o WhatsApp com notícia ruim, gente, aí o teu dia vai ser ministrado pelo que você recebeu nas primeiras horas. O que você recebeu de primeiro é o que vai nortear o teu dia. O que você viu de primeiro, o que você comeu, o que você assimilou primeiro, é o que vai nortear o teu dia. Quando, pastor, então, deve ser? É melhor fazer nas primeiras horas do dia, porque o que você vê, determina o que você vai viver. Quando a gente está aperreado financeiramente, que a gente está sem dinheiro nenhum, o negócio pegou, o que a gente faz? A gente pega o dinheiro e gasta no que é mais importante. Opa, só tem dinheiro aqui, isso aqui. Paga a luz, o plano de saúde, a água, ou paga a internet, a revista, não sei o quê. O que você paga? A água, a luz e o plano de saúde. É ou não é? Então, se você está aperreado, pastor, eu estou com minha vida virada, tem muita coisa para fazer. O que você tem que escolher? O mais importante. E o mais importante é tirar o tempo com Deus. Mateus, ou Marcos, capítulo 1, verso 35, a Bíblia diz: de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu, e foi para o lugar deserto, e orava. Quem fez isso? Quem fez isso? Jesus saiu, separou para um lugar deserto, só ele e o Pai. Que hora era? Que hora? De madrugadinha, as primeiras horas do dia. Ele saiu para falar com Deus, falar com o seu Pai. Ele diz: de madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu, foi um lugar deserto, e ali ele orava. Era o tempo devocional que Jesus tinha com o Pai todo dia. Sabe o que fez Jesus suportar a dor? Sabe o que foi que fez Jesus suportar a tentação? Sabe o que foi que fez Jesus suportar tudo? As devocionais que ele tinha com o Pai todo dia. Isaías 50, verso 4, a Bíblia diz:
me desperta todas as manhãs. E eu faço o quê? Ouves a minha voz de manhã, e te apresento ali a minha oração, e fico esperando. Oh, que coisa linda. Ele disse: Senhor, de manhã, tu ouves o que eu falo, tu responde o meu pedido, eu fico aguardando já a tua resposta. De manhã. Êxodo capítulo 34, verso 2. O texto diz: subas pela manhã, põe-te diante de mim no cume do monte, e eu te ouvirei. Me busca pela manhã, antes do café da manhã, antes de tudo. Se o menino tem que levantar bem cedo, libera esse menino para o colégio e volta para se encontrar comigo. Romanos capítulo 11, verso 16. Olha o que a Bíblia diz: se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Ou seja, a vida de uma pessoa que tem uma vida devocional é diferente. O que o texto está dizendo é: se as primícias forem santas, todo o restante será. Se você santifica as primeiras horas do dia, todo o restante será santificado. Quem está me entendendo, igreja? Amém. A vida de uma pessoa que tem uma vida devocional é diferente, irmãos. Você conhece alguém que tem vida devocional? Quando você tem uma vida devocional, que é o teu alimento espiritual diário, que são os nutrientes, as vitaminas que você precisa para te manter em pé, é como se você comesse diariamente algo. E eu encerro, não vou detalhar, só vou citar. Sabe o que acontece com alguém que não tem devocional? Você que está me olhando, você não tinha, mas vai ter a partir de hoje, em nome de Jesus. Mas sabe o que é que acontece com um crente que não tem devocional, que não tem essa prática devocional de ir a Deus todo dia? Vou te falar. Primeira coisa, sabe o que é a primeira coisa, Josenildo? Quando você fica sem comer, você fica sem comer, ficou doente, está uma semana, 3 dias sem comer, a primeira coisa que acontece é que você fica fraco. Fica ou não fica? Quando você fica sem comer, fica fraco ou não fica? Irmãos, espiritualmente é a mesma coisa. É por isso que tem crentes que ficam fracos na igreja. Você vê a pessoa está lá para morrer, vai para a igreja, vai para a cela, e ele está fraco. Ele não tem vigor mais para ganhar vidas. Ele não tem vigor, ele não tem força. Na hora da adoração ele se tranca, fica lá, deixa os outros adorarem. Ele fica fraco. A primeira coisa que acontece com alguém que não tem um alimento diário com Deus é que ele fica fraco. É um crente fraco. Qualquer coisa derruba ele. Basta uma irmãzinha fazer assim, acabou. Parecia muita coisa. Basta um negocinho qualquer, um dinheirinho solto ali na gaveta do trabalho. Não precisa muita coisa não. Irmãos, quando a pessoa está fraca, a doença chega ligeiro. Chega ou não chega? Qualquer doença. Primeira coisa é que fica fraco. Agora o cara que todo dia, comida gostosa, nutriente próprio, tudo que o corpo precisa, sais minerais, nutriente, todo dia, ó, que gordinha, saudável. A doença chega perto dele e fala assim: não vou não, ainda dá para mim não. Sabe qual é a segunda coisa que acontece com alguém que não tem vida devocional? A primeira fica fraco. Por isso que tem tanto crente na igreja que está fraco. A segunda coisa é que a imunidade cai. Quando você fica sem se alimentar, a imunidade cai. O que é imunidade? Você sabia que uma pessoa que tem AIDS, ela não morre de AIDS? Não sabia disso não? A pessoa que tem AIDS, ela não morre de AIDS.
ela morre de uma gripe. Ela morre. A AIDS faz com que o sistema imunológico dele vá lá para baixo. Então, o corpo dele está tão vulnerável, com a gripe entra, uma pneumonia entra, qualquer coisa entra, chega, mora, dança, faz dança do ventre. Lá dentro da vida dele, arrebenta com ele e mata ele. Porque o sistema imunológico são as doenças que a gente chama de doenças oportunistas. Doenças oportunistas. E o diabo é assim. Aí o diabo olha para o crente que não tem vida devocional, aí já diz, esse aí já é fracão. Quanto mais dia ele passa sem a palavra, a imunidade vai caindo. Aí o diabo é oportunista. Aí o diabo é oportunista. Opa, cheguei com uma doencinha baratinha, doença besta, mas vai te matar. E o diabo é oportunista. Aí o crente que não tem vida devocional, a imunidade vai lá para baixo, cai, qualquer coisa na igreja derruba ele. O irmão fez um negócio errado, não vou mais para a igreja. Eu estou escandalizado. Não sei o que, não vou mais. A minha líder não veio me visitar. Não vou mais. Imunidade baixa. Crente com imunidade baixa. Como é que está a tua imunidade? Qualquer coisa balança você, qualquer coisa tira você da igreja, qualquer coisa te deixa chateadinho, qualquer coisa te deixa decepcionadinho, qualquer coisa te deixa fora de Deus. Gente que não tem vida espiritual, é uma vida no mundo, na igreja. Ele vai para a boate e vai para a igreja, do mesmo jeito assim, isso daqui é... Porque não tem. Agora, alguém que teve uma experiência com o Espírito Santo, de conversão, num momento ele deixou de se alimentar, deixou de ir para a igreja, o diabo pode até pegá-lo de repente, mas quando ele chega numa boate, quando ele chega num lugar, ele diz, meu Deus, aqui não é meu lugar, isso aqui não é para mim, não tem nada a ver com isso, eu não tenho... Quando a doença chega no teu corpo, você não se acostuma, é uma dor. Gente, eu não aguento, essa dor, isso aqui não faz parte de mim. Eu tenho que tomar alguma coisa, porque eu estou mal. Terceira coisa que acontece com um crente que não tem vida devocional. Sabe o que é? Não tem força para trabalhar. Não tem força para conquistar. Crente que não tem vida devocional, ele está na igreja, mas ele está aí um zumbi. Zumbi. Não ganha vidas, não consolida, não faz capacitação, não faz nada, não faz coisa nenhuma, está ali, tanto faz como tanto fez. E não tem força. Irmão, você com 15 dias sem comer, você tem força para fazer alguma coisa? Não, só uma semana. 3 dias. Tem? É a mesma coisa com o espírito. Quando você não tem alimento diário, você não tem se alimentado diariamente, você fica fraco para trabalhar. Aí o pastor fala em alvo, em meta, em ganhar vida, aí você diz, chatice. Você está 3 dias com fome. Alguém diz, gente, bora levar um tijolo ali. O que é que você diz? Maluco, rapaz. Doido, vai matar outro. Não é? É assim. Quarta e penúltima coisa. Sabe qual é a quarta coisa? Sem alimento, ele cairá e não vai ficar em pé. É por isso que você vê gente na igreja e depois vê ela lá no mundo. Aí você fala, mas ali não era fulano de tal que estava lá na igreja, não? Eu passei ali em frente à boate, ele está ali. E ali, e não era fulano de tal lá na igreja. Ele estava na igreja, sabe o que foi? Não teve alimento diário. Ficou fraco, imunidade baixa, sem forças. E agora caiu.
Aí você vê uma pessoa caída. E por último, a quinta coisa que acontece com alguém que não tem vida de alimento diário é que ela termina morrendo. Termina o quê? Morre ou não morre? A pessoa vai definhando. Defiando. Pensa que não. Aí só um estalactitezinho dentro da roupa. Mas vocês morreu de quê? Como foi que tu disse ontem o nome, Júnior? Pessoa que sem alimento, tu disse o nome científico. Ele morre por inanição. Morre por inanição, falta de comida. Por isso que eu não consigo entender um crente que passa 15 dias sem vir à igreja. Fica amarelo, crente amarelo. Sem vida, sem sangue. Uma coisa que me ajudou muito quando eu me converti. Eu falo isso diante do sangue de Jesus. Minha mãe está para testemunhar, minhas irmãs testemunham disso. Quando eu me converti, eu ia para todo o culto da igreja. Me chamavam de barata de igreja. Eu ia para culto de jovem, até culto de mulher. Estava um bocado de mulher, eu ia lá no meio da mulher. Aí as senhoras diziam, meu filho, hoje não tem culto assim não, é só de mulheres. Eu digo, mas o que é que tem? Eu não posso ficar aqui não? Não é a palavra de Deus que vai ser pregada? Então deixa eu ficar aqui que eu quero aprender. Tem crente que para ele poder vir para a igreja, você tem que, por favor, neném, em nome de Jesus, vambora, eu te dou um bombom. E tem gente que fala assim, eu já fui no domingo, só no outro domingo agora. Não, eu estou indo muito culto, entendeu? Muito culto, eu fui quarta e domingo, estou indo muito culto. Então, assim, não é muito bom não. Tem que ir só no domingo, viu? Não é não. Você precisa se alimentar. Diariamente, Jesus ia até a presença de Deus. A vida de oração de Jesus, ter a palavra no coração, fez Jesus vencer a Satanás. Satanás chega diante de Jesus e diz, opa, você, deixa eu falar uma coisa com você. Se você prostrado me adorar agora, eu te dou todos os reinos da terra. Mas Jesus tinha devocional, presença do Pai todo dia, a palavra, e Jesus disse, está escrito, que só o teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Não, pois então assim, essas pedras aqui, você está com fome, muita fome, então transforma essas pedras em pães. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ah é? Aí ele chega para Satanás, Satanás chega para ele e fala, ah é? Então faz o seguinte, daqui pula daqui para baixo, que aos teus anjos vai dar ordem a teu respeito, e você não vai morrer. Ele disse, mas está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O que Jesus tinha? A palavra. Porque Jesus ia todo dia à presença do Pai. Todo dia. A palavra estava dentro dele. A palavra derrotou o inimigo. Por isso, eu vou encerrar citando uma frase de um livro, que futuramente vocês vão ler. Uma vida de devocional retira você da capacidade de um crente comum e te leva ao estágio superior de intimidade e amigo de Deus. Baseado nisso que você ouviu, Deus me deu uma direção. Alguém tem um livro da Universidade da Vida? Eu queria sem encadernação, eu queria ele como ele é. Um livro da Universidade da Vida.
Alguém tem aí que só me empresta? Fora esse? Só tem encadernado assim? Eu não queria. Não tem ninguém aí com o livro em mãos? Ninguém trouxe o seu livro aí? Está por aí escondido aí? Eu queria mostrar o próprio livro. Será que o Rafael consegue para a gente? Não, né? Eu queria mostrar o próprio livro. Se alguém tiver, por favor. Esse aqui ainda foi do início, lá antes a gente não tinha ainda os livros. Esse livro, que na verdade não é esse, ele é muito bonito, ele tem uma capa dura, ele tem... Esse livro chama-se Universidade da Vida. Ele tem 64 devocionais. Quantas? Na minha época não tinha isso, irmãos, que pena. São 64 dias, que todo dia, você não precisa de muita coisa. Você só precisa abrir em cada dia, ler os textos que estão lá, seguir o que está escrito, ler. Eu vou falar uma coisa, eu desafio você, depois de 64 devocionais, eu desafio, se você continuar o mesmo crente que você é. Deus me deu uma direção. Qual direção, pastor? A partir de segunda-feira, passando essa na outra, eu quero fazer um desafio para essa igreja. Se essa igreja me tem como pastor de vocês, de verdade, todos nós, de idoso a adolescente, partindo de mim, da minha família, partindo dos meus 12, todos nós vamos ler juntos essas 64 devocionais. Todos juntos. Todos juntos. E nós vamos começar na outra segunda. Pastor, eu não tenho o livro. Está chegando para a gente sexta-feira. Sexta-feira está chegando. Nós não estamos aqui para vender livro não, irmãos. E ninguém ganha dinheiro vendendo livros. Você pode adquirir o teu livro. Acho que vai custar em torno de R$25. Já lá está 27 lá, mas eu acho que vai ser 25, não sei ainda, só quando chegar que eu sei. Você vai pegar esse livro e todo dia você vai ler junto conosco. São 64 devocionais. Só que segunda-feira que vem, nós começamos uma campanha. Cadê o banner da campanha? Não está aí? Cadê o pastor Guilherme? Não mandou? Pastor Guilherme, lá para a mídia? Pensei que tinha mandado, mas eu mando agora. A tecnologia nos ajuda nisso. Olha só. Deixa eu colocar aqui mídia para vocês poderem ver. Vou mandar agora e ele já consegue abrir lá. São 2. Ok. Já foi. Deixa eu ver aqui se a minha internet funcionar. Esse livro, deixa eu tirar aqui do Wi-Fi, porque esse Wi-Fi daqui está muito ruim. Esse livro, ele tem quantas devocionais? Ok, tá aí, ó. Já tinha mandado. O Guilherme está dizendo aqui, eu já mandei. Então, a falha não é do pastor Guilherme, é da quem está operando agora. Mas vai dar tudo certo, o pastor Júnior vai descobrir. Sabe o que nós vamos fazer a partir de segunda que vem? Não de amanhã, da outra. 40 dias de jejum e devocional. Toda a igreja. Quarta-feira, eu vou falar do poder do jejum. Quarta-feira agora. Domingo que vem, eu vou trazer uma outra palavra falando disso. Escute, eu desafio você, se você é minha ovelha, eu não quero que você fique fora dessa consagração. Serão 40 dias de consagração, 40 dias de devocionais, 40 dias, porque a gente vai terminar o jejum e a devocional continua. São 40 dias de devocionais e jejum. Pastor,
como é o jejum. Vem quarta-feira. Quero te ensinar o poder que há no jejum. Depois de 40 dias de jejum, não vai ficar um demônio na tua frente. Cadê? O negócio hoje está difícil aqui. Mas a coisa é assim, tecnologia é assim mesmo. Diga quem está do seu lado, são 40 dias. Fala para o outro lado, são 40 dias. Pergunta para a pessoa, topa? Se preocupa não, que não é 40 dias de jejum o dia todo não, irmão. Vou explicar, jejum, quem nunca jejuou na vida, pastor, eu não sei o que é jejum, nunca jejuei. Você vai fazer o jejum de meia-noite a meio-dia. Então você vai deixar o café da manhã. Vou ensinar de forma prática aqui. Quem nunca fez, que é o jejum para quem nunca fez. Você vai falar com Deus, Senhor, estou indo deitar agora, entrego nas tuas mãos esse sacrifício. Amanhã eu vou me abster de alimento na parte da manhã. Eu não vou me alimentar na parte da manhã, entregando a Ti, sacrificando o meu corpo e santificando o meu corpo a Ti. Esse é um sacrifício, meu Deus, que eu faço por amor a mim mesmo e a Tua palavra. Porque o jejum é uma arma poderosa. Só há uma forma de vencer pecado. Você que está aqui, que diz, pastor, não consigo vencer o pecado, só com jejum. Jejum é uma arma. Quando dá meio-dia que você for se alimentar, Senhor, eu entrego o meu sacrifício, eu entrego diante de Ti o meu sacrifício ao Senhor. Aí você se alimenta. Se alimenta à tarde, se alimenta ao meio-dia, pode se comer. Está aí, ó, 40 dias de consagração. Nós vamos colocar isso em tudo quanto é grupo, a partir de agora já. E tem um hashtag aqui, eu não sei nada disso, mas dizem que funciona. Não sei, só sei do nome. Bota lá. Hashtag sou universitário. Por quê? Porque você vai estar fazendo a Universidade da Vida. E a Universidade da Vida junto conosco. Todo dia nós vamos orientar você. Pastor, eu não sei como fazer. Procura o teu líder. Procura alguém que sabe. Olha, eu já comprei meu livro. Eu estou aqui com meu livro e eu não posso perder um dia. 40 dias, diga comigo, 40 dias de consagração, jejum e devocional diário. Diga, eu sou universitário. A partir de segunda-feira. Fala aí, hashtag sou universitário. Quando alguém perguntar, que universitário é esse que tu é? Universitário da vida com Deus. Estou aprendendo a viver com Deus. Aprendendo a buscar a Deus. Amém ou não? E cadê o outro, pastor Júnior? Tem um outro. Olha, tem até uma moça bonita aí. Olha aí. O cabelo dela está meio assanhado, mas é assim mesmo. Sou universitário. Adquire o seu livro e participe desse mover. Olha aí. Pastor, eu não tenho um livro. Sexta-feira chega. Você pode adquirir teu livro. Para na segunda-feira começar. Quem gostou disso, irmãos? Você ouviu a palavra. Você ouviu a palavra do que Deus deseja de você. E a Universidade da Vida é uma ferramenta que a gente vai te dar de te ensinar a ter essa vida devocional. E amanhã os teus filhos vão olhar para ti e vão dizer, eu aprendi a ter vida devocional com meus pais. Todos os dias eu os via lendo a Bíblia e orando. Amém? Aí nós vamos fazer uma festa. O diabo não faz festa para o capeta? No último dia, nós vamos fazer um dia de avivamento.
Poder de Deus vai descer, gente vai ser batizado no Espírito Santo. Cadê? Vai ser um mover do Espírito Santo nesse dia. Amém? Então você vai pegar nas redes sociais, em vez de você estar botando besteira, bota lá. Convida as pessoas para entrarem. Pastor, eu posso convidar as pessoas, meu vizinho, meu pai, meu irmão? Deve. Pastor, eu posso convidar quem quiser fazer? Pode, deve. Então vai ser bênção de Deus. E eu quero convidar aqui, antes de terminar, Pastor Josenildo. Pastor Josenildo, vem aqui. Irmãos, aqui é o Pastor Josenildo, esse careca. Aí tem bucho, menino. Bom. Calmo, tranquilo, sereno. Calmo e tranquilo. O pastor Josenildo é ele que coordena o CTBAN. O que é o CTBAN, pastor? Seminário Teológico Batista Nacional. E hoje nós temos uma boa notícia para você. Eu sempre digo, o que é o seminário, pastor? Pastor, eu gostaria de aprender mais sobre a Bíblia. Nem tudo você tem como aprender num culto, numa célula. O seminário é um curso médio de teologia. Curso o quê? Existe o curso bacharel em teologia, que dura 4 anos, e o curso de médio em teologia, que dura 2 anos. Aonde é feito? Aqui, na sala atrás, uma vez por semana, quinta-feira e domingo. Aí você escolhe ou quinta ou domingo. E as matrículas estão abertas para uma nova turma que vai começar. Para quem é? Pastor, eu gostaria de ser pastor. Eu tenho um sonho de ser pastor. Então vai para o seminário se preparar. Pastor, eu não quero ser pastor, mas eu quero aprender sobre a Bíblia. Eu quero aprender. Eu acho bonito quando o pastor vai ensinando, falando. Eu gostaria de aprender sobre a Bíblia. Então tem que ir para o seminário. Seminário é uma escola, tem uma mensalidade, é barato, mas é uma mensalidade. Custa R$60 por mês. Tá certo? Mas é algo que você vai amar, que você vai ficar apaixonado. E aí, eu estava conversando com ele agora há pouco, e nós encontramos uma forma de convidar você que começou e desistiu, você que ficou atrasado, você que parou pela metade. Eu falei, como as matérias são independentes, então nós vamos chamar todo mundo de volta. Nós vamos dar oportunidade para aqueles que estão começando de novo. Amém? Então fala aí, convide o povo. Primeiro, quem desses dois